Olá, empreendedores terão momento para discutir oportunidades aqui em Lajeado. Este e outros destaques você confere a partir de agora no Redação Informativo. Quatro homens armados assaltaram uma residência na localidade de Cantagalo, no interior de Fazenda Vila Nova. Foi por volta das 9 horas da noite deste domingo. De acordo com a Brigada Militar, a quadrilha chegou à propriedade utilizando um Gol vermelho roubado na última semana em um posto de combustível de Itabaí e anunciou o roubo, rendendo um casal. 3 homens portavam revólveres calibre 38 e outro uma arma longa. Segundo a polícia, os bandidos exigiam armas das vítimas, mas como não encontraram, fugiram no automóvel com R$70 e um notebook. E um homem de 53 anos foi encontrado morto na noite deste domingo na localidade do Morro do Pedro Rosa, em Itabaí. De acordo com a Brigada Militar, o corpo de Dorvalino Dornelles da Silva foi encontrado submerso em um córrego junto a uma ponte a cerca de 10 metros da sua casa. Foi por volta das 10 para as 8 da noite de domingo. Segundo a polícia, o corpo de Silva apresentava ferimentos no rosto. O local foi isolado e a equipe plantonista da Polícia Civil foi acionada para atender a ocorrência. Peritos do Instituto Geral de Perícias também compareceram ao local. Um acidente entre um maçandeiro placa IUX 2567 de Lajeado e um Corsa placa IJU 0160 de Bom Retiro do Sul deixou 5 pessoas feridas no bairro Alto do Parque. Conforme o Corpo de Bombeiros de Lajeado, os automóveis colidiram no cruzamento entre a Avenida Alberto Miller e a Rua Arthur Bernardes, próximo das 3 horas da manhã deste domingo. Os 5 ocupantes dos 2 automóveis ficaram feridos. O caso mais grave foi da caroneira do Corsa Josiane da Silva Nicodem, de 33 anos. Ela ficou presa às ferragens do automóvel, que teve de ser desencarcerada pelos bombeiros. No entanto, os ferimentos dela não foram graves. Todos os feridos foram levados para atendimento no Hospital Bruno Born. E uma colisão entre 2 automóveis Astra e uma caminhonete S10 causou engavetamento de veículos. O acidente ocorreu por volta das 10 para as 11 da noite de sábado, na Rua Tiradentes, no bairro Canabarro, em Teutônia. De acordo com a Brigada Militar, 2 dos 3 veículos estavam parados em um cruzamento quando o terceiro colidiu contra um e foi chocando-se contra o outro. Ninguém ficou ferido. E circular por faixa exclusiva de ônibus se torna infração gravíssima. Aqui em Lajeado, a única que nós temos é no Parque Professor Teobaldo Dick, pelo menos por enquanto. Veja com Leonardo Meira. Trânsito carregado e falta de paciência, fatores que fazem muitos motoristas invadirem os corredores de transporte coletivo nos horários proibidos. Mas é bom pensar 2 vezes. Agora, esse tipo de infração é gravíssima. Multa de R$ 191,54. E o condutor ainda tem o veículo apreendido, além de perder 7 pontos na carteira de habilitação. As alterações começam a valer a partir desta sexta-feira. Até então, trafegar na faixa exclusiva à direita era infração leve, com 3 pontos na carteira. E nos corredores à esquerda da via era grave, com penalidade de 5 pontos. Mas em nenhum dos casos estava prevista a apreensão do veículo. Só na cidade de São Paulo, as multas por invasão às faixas exclusivas cresceram mais de 60% nos 5 primeiros meses de 2015, comparado ao mesmo período de 2014. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego, a CET, de janeiro a maio deste ano, foram aplicadas mais de 700 mil multas, contra quase 435 mil infrações cometidas no ano anterior. Esse motorista está de acordo com as novas regras. Faz parte do programa de multas, então a gente tem que respeitar, né? É válido. O Código de Trânsito também tem mais novidades. Agora, taxistas e motoristas podem ser multados se forem pegos fazendo a cobrança da tarifa com o carro em movimento. A infração não estava prevista no Código. É considerada média e rende multa.
Além disso, motoristas habilitados nas categorias C, D ou E, que inclui caminhoneiros e condutores de ônibus ou vans, vão ser obrigados a fazer um curso preventivo de reciclagem quando somarem 14 pontos na carteira no período de 1 ano. Depois do curso, os pontos vão ser zerados e o profissional pode ser chamado novamente para reciclagem só depois de 1 ano. O número de armas de fogo registradas no país bateu recorde em 2014, com 24.255 registros. O levantamento publicado pelo jornal O Globo ressalta que só nos primeiros 4 meses deste ano, 12.318 armas foram registradas, apesar de o país ter regras rígidas impostas pelo Estatuto do Desarmamento. Do total dos registros concedidos este ano, 82,7% foram para pessoas físicas e os demais para empresas de segurança privada, lojas de armas, repartições públicas, órgãos de segurança pública de natureza civil e exército. A análise dos dados mostra que é o cidadão comum quem tem se armado e o principal motivo, segundo o governo, é se defender da violência. No Brasil, a quantidade de armas registradas ao ano para pessoas físicas mais do que dobrou entre 2010 e 2014. Passou de 11.900 para 24.000 armas. E uma caminhonete carregada de mel saiu da pista na BR-386 no trevo de acesso a Bom Retiro do Sul. O acidente ocorreu pouco depois das 2 horas da tarde de sábado. Segundo o Corpo de Bombeiros de Estrela, não houve feridos e a guarnição foi acionada para fazer a limpeza da pista, já que houve derramamento de carga. Acompanhe agora o comentário da nutricionista Elizabeth Weisman. Olá, hoje vou falar a importância de tomarmos café da manhã. É claro que todas as refeições são importantes para deixar a saúde em dia, mas o café da manhã merece uma atenção especial. Se você é daquelas que acorda sem nenhuma fome e mesmo sabendo da importância da primeira refeição do dia, não consegue se alimentar, vou listar algumas vantagens para você inserir o café da manhã. São elas: depois de horas sem se alimentar, o corpo precisa repor energia logo que acorda. O café da manhã faz com que o nosso metabolismo volte a funcionar corretamente, pois durante a noite ele fica lento e sem receber energia. Portanto, comer logo cedo traz inúmeros benefícios. Dá energia necessária para praticar exercícios, diminui a fome ao longo do dia, evita o depósito de gordura localizada e ajuda nas atividades intelectuais. Muita gente acha que pular o café pode ajudar a emagrecer, mas isso não é verdade. Uma pesquisa do Hospital de Clínicas de Caracas, na Venezuela, em parceria com a Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, mostrou que mulheres que ingeriam pelo menos a metade das calorias totais do dia, ainda na primeira refeição, emagreceram mais do que aquelas que comeram menos. Isso tem uma explicação simples. Quando você acorda e não fornece o combustível necessário para o seu organismo, ele entende que precisa economizar. Dessa maneira, gasta menos energia e o emagrecimento fica mais difícil. Quem não toma café da manhã acaba comendo um volume maior no almoço, exagerando na gordura e nas calorias. Já deve ter ouvido essa frase, que você deve ter um café da manhã de rainha, um almoço de burguesa e um jantar de plebeia. É a pura verdade. O de jejum deve estar repleto de frutas e cereais integrais, sem abandonar as proteínas. A dica que dou para as pessoas que não conseguem tomar café da manhã é: não jante muito tarde, evite comer bobagens depois do jantar, acorde mais cedo, estabeleça horários e não esqueçam que jejum e dieta não combinam. Tenha uma qualidade no seu dia. Uma excelente semana a todos! Nesta quinta-feira, o Colégio Madre Bárbara começa as festividades de inauguração do novo espaço para educação infantil. Com 612 metros quadrados, a estrutura fica localizada na Rua Júlio Mai e atenderá crianças de 0 a 5 anos. O evento de inauguração inicia às 6h30 da tarde. Na quinta-feira,
Os convidados para a cerimônia são da imprensa de Lajeado e região e fornecedores. Já na sexta, a inauguração será para convidados e autoridades. O local conta com 5 salas de aula, berçário, solário, pátios, refeitório, lactário, sala de professores, coordenação, além da sala de amamentação, elevador e banheiros adaptados. O prédio poderá atender 120 crianças nos turnos da manhã e tarde. E começam nesta segunda-feira as inscrições para a segunda edição de 2015 do FIES. Veja com Luana Cari. Começaram hoje as inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Estão sendo oferecidas 61.500 vagas para este segundo semestre. Nesta edição, as inscrições vão ser feitas em uma única etapa, somente pela internet. Podem participar estudantes que não tenham concluído o curso superior e que tenham renda mensal bruta familiar por pessoa de até 2 salários mínimos e meio. Também é preciso ter feito uma das edições do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, a partir de 2010 e tirado pelo menos 450 pontos na média das provas e nota acima de 0 na redação. Pela primeira vez, as notas do Enem vão ser usadas como critério para a classificação dos candidatos. As inscrições podem ser feitas até a próxima quinta-feira e o resultado sai no dia 10 de agosto. De Brasília, Luana Karen. Funcionando há 8 meses no Porto Seco do bairro Moinhos, o grupo de resgate voluntário Anjos da Guarda inaugurou no sábado a sua nova base de operações no bairro Centro. É na esquina das ruas Saldanha Marinho e João Abbott, no número 620. O local foi cedido pelo governo municipal, que pagará também a conta de luz e água do local onde funcionava a Stas, aqui de Lajeado. De acordo com o presidente do grupo, Admilson dos Santos, já foram feitos 102 resgates desde o início das atividades. Bombeiro civil e socorrista, Santos levou as filhas, cunhados e amigos da área da saúde para atuar nos fins de semana em regime de plantão. Das 7 horas da sexta-feira até as 7 horas da manhã de segunda-feira, os 22 resgatistas se revezam em plantões de 12 horas para ajudar vítimas de acidentes em todo o Vale do Taquari. Um dos resgatistas empresta sem custos a sua ambulância para os trabalhos, enquanto outra é alugada a preço simbólico. Os custos extras gerados com as atividades voluntárias são pagos mediante doações. Para solicitar atendimento, basta ligar para o telefone 9966-3442 e informar o local do acidente. O grupo é formado por bombeiros civis, enfermeiros, técnicos de enfermagem, socorristas e condutores socorristas. O grupo auxilia o trabalho do SAMU na região, que também se dedica ao atendimento de emergências pré-hospitalares. E a segunda-feira foi marcada por protestos, escolas públicas estaduais vazias e até o policiamento em atividade reduzida. Tudo isso em decorrência do anúncio feito na sexta-feira de que o governo do estado parcelou o pagamento do salário de julho dos servidores do Executivo. Veja com Thaisa Borges como foi o anúncio e, caso não tenha mudança, como será o pagamento do funcionalismo. O governo do estado divulgou na manhã de hoje, durante coletiva na sede da Secretaria da Fazenda, o calendário de pagamento dos salários referentes ao mês de julho dos servidores públicos. O governo optou pelo parcelamento dos salários em 3 etapas. O primeiro depósito foi efetuado hoje no valor de R$ 2.150. Uma segunda parcela de R$ 1.000 será depositada no máximo até o dia 13 deste mês e o valor complementar acima dos R$ 3.150 até 25 de agosto. O secretário da Fazenda, Giovanni Feltz, explicou as razões que levaram o governo a parcelar os salários. Não é a primeira vez que o estado do Rio Grande do Sul atrasa salários, mas definitivamente a situação é tão aguda agora em julho de 2015 que é emergencial a realidade do estado do Rio Grande do Sul, quase intransponível, a não ser que todos nós encontremos mecanismos de razoabilidade e bom senso para juntos fazermos essa caminhada e essa travessia por esses momentos de turbulência.
Participaram também da coletiva os secretários-geral de Governo, Comunicação, Modernização Administrativa, Planejamento, Casa Civil e Procurador-Geral do Estado. O secretário da Fazenda destacou as ações que o governo vem realizando para tentar superar a crise financeira. São múltiplas iniciativas que fizeram parte do ajuste fiscal gaúcho fase 1, o contingenciamento de horas extras, de cargos de confiança, a reprogramação orçamentária, estabelecimento de novas cotas e sua readequação, o decreto de 180 dias renovado agora no mês de junho próximo passado, a diminuição do número de secretarias, a própria LDO, a Lei de Responsabilidade Fiscal. O governador Sartori tem feito a sua parte. Aproximadamente 50 jovens da faixa dos 14 aos 16 anos estiveram reunidos no Seminário Sagrado Coração de Jesus, em Arroio do Meio, para um curso preparatório de lideranças religiosas. O encontro ocorreu na manhã de sábado e é o teste de admissão para o curso de liderança juvenil, um movimento da Igreja Católica para renovar o número de evangelizadores. Em Bom Retiro do Sul existe um núcleo do curso, porém, a divisão territorial da igreja, a cidade pertence à Diocese de Montenegro. O encontro foi marcado por estudos bíblicos e atividades de canto e oração. E o governo federal economizará 8 bilhões e 600 milhões de reais com a readequação orçamentária. Veja na matéria da NBR. O valor de mais de 8 bilhões de reais contingenciado não atingiu ministérios como o do Meio Ambiente, das Relações Exteriores e da Previdência Social. Segundo o Ministério do Planejamento, pastas essenciais como saúde e educação foram protegidas. No caso da saúde, o contingenciamento foi de 1,31% e da educação de 2,55%. O orçamento nesses dois setores se manteve acima do mínimo exigido pela Constituição. Segundo o ministro da Fazenda, a economia de 8 bilhões e 600 milhões de reais é necessária para atender a nova meta de superávit primário, que é a economia que o país faz para o pagamento de juros da dívida pública. Ele é o contingenciamento necessário para se atender a meta de 0,15. Ele demonstra, aliás, que essa mudança de meta se deu por razões exógenas e não é uma indicação de relaxamento fiscal, ao contrário, como eu já havia dito bem antes desse movimento, seria uma ilusão até considerar que a necessidade de mudar a meta por uma situação conjuntural fosse interpretada como sendo um afrouxamento do ajuste fiscal. 13 equipes serão mobilizadas pelo governo do estado e pela Secretaria de Transportes e Mobilidade para trabalhar nas estradas da empresa gaúcha de rodovias, a IGR, na próxima semana. As frentes estarão divididas entre 7 rodovias. No Vale serão atendidas a RSC 287 e a RSC 453. Haverá trabalho na pista e as modificações para o tráfego de veículos. Na RSC 287, entre Santa Cruz do Sul e Itabaí, entre os quilômetros 54 e 57, com fluxo intercalado de veículos. Entre Santa Cruz e Itabaí, entre os quilômetros 96 e 97,7, com fluxo intercalado. Entre os quilômetros 97,7 e 102, sem alterações no trânsito. E entre Santa Cruz e Vila Paraíso, no quilômetro 125, com fluxo intercalado de veículos. Na RSC 453, entre Lajeado e Venâncio Aires, nos quilômetros 24 a 28, sentido Lajeado, com fluxo intercalado de veículos e estreitamento de pista. No quilômetro 19, sentido Lajeado, com fluxo intercalado de veículos e estreitamento de pista. E as unidades de assistência social abrangem 98,4% do país. Priscila Machado traz a informação. São nos CRAS, Centros de Referência da Assistência Social, que as famílias são cadastradas no Cadastro Único para receber benefícios como Bolsa Família e outros. Quanto à isenção para concurso público, desconto da tarifa de energia. Os centros também oferecem acompanhamento às famílias, com assistentes sociais e psicólogos.
Quando o serviço requer uma atenção de maior complexidade ou acesso a benefícios eventuais, orientações mais significativas, ele passa para o atendimento com especialista. Aqui na equipe nós dispomos de psicólogo e assistente social na equipe. Já os CREAS, Centros de Referência Especializado de Assistência Social, fazem atendimento de pessoas que passaram por violência física, psicológica e sexual, por exemplo. Os dados do Censo SUAS mostram que são 10.729 unidades de atendimento social em todo o país. São mais de 8.000 CRAS, Centros de Referência em Assistência Social, mais de 200 a mais que no ano anterior. O número de CREAS, Centros de Referência Especializado de Assistência Social, também aumentou. Passou de 2.249 em 2013 para 2.372 unidades. É visível, né, que tivemos um avanço significativo na constituição e expansão da rede de serviços ofertados à população, né, um crescimento bastante significativo do número de trabalhadores que atuam na assistência social, no setor público. Isso demonstra o esforço feito tanto pelo governo federal como por estados e municípios, né? O Censo SUAS é feito com base nos dados informados por estados e municípios. O monitoramento é importante para o planejamento de novas ações de assistência social. Em âmbito nacional, esses dados eles são frequentemente utilizados pelo Conselho Nacional de Assistência Social. Muitas das discussões realizadas pelo Conselho Nacional estão amparadas por estes dados. E continua a série Quem são os Jovens do Vale, que é publicada pelo Jornal Informativo todos os dias desde a sexta-feira. Rodrigo Nascimento e Juliana Benck trazem o assunto da terça-feira, que é sexualidade. É com você, Juliana. Olá, Márcio! Nós estamos aqui hoje para convidar você, telespectador, para conferir mais uma edição, mais uma matéria da nossa série de reportagens Quem são os Jovens do Vale. Chegamos hoje, amanhã, aliás, a quarta matéria que trata sobre a sexualidade dos jovens. Essa matéria, lembrando, é desdobrada a partir dos apontamentos da pesquisa sobre comportamento dos jovens do Vale do Taquari, realizada pelo professor Gerson Bonfadini, da Univates. E nessa matéria, Rodrigo, a gente fala sobre a sexualidade. Então, a pesquisa apontou que mais de 72% dos jovens entrevistados disseram que os seus amigos utilizam preservativo nas relações sexuais todas as vezes ou na maioria das vezes. No entanto, os índices de HIV, de DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, continuam altos entre os jovens. E o interessante, Juliana, nessa questão dos amigos, é que para fazer uma pesquisa assim, é preciso usar uma técnica que a psicologia chama de triangulação. Você pergunta para a pessoa, para não intimidar ela, sobre os seus amigos mais próximos, quando na verdade você quer que a pessoa fale dela mesma. Então esse índice de 72% representa o grupo social, ou seja, os amigos mesmo, próximos daquela pessoa e ela junto, porque o questionário todo é moldado dessa forma para não milindrar, para que a pessoa não se sinta invadida em sua intimidade e não prejudique o resultado da pesquisa. Tanto que o nível de confiança desse estudo, pelo percentual de pessoas ouvidas, ele alcança 95%, ou seja, ele traduz quase que fielmente a realidade dos jovens do Vale do Taquari, que a gente mostra nesse raio-x de reportagens que o jornal vem publicando desde a semana passada. Então, confira a matéria na edição desta terça-feira. Obrigada, é com você, Márcio. Eletrosul anuncia investimento de mais de 3 bilhões de reais no Rio Grande do Sul. Andréa Martins é quem traz as informações. O governador José Ivo Sartori recebeu nesta sexta-feira a nova diretoria da Eletrosul no Palácio Piratini. Na audiência, o presidente da empresa, Djalma Berger, apresentou os investimentos que estão sendo realizados no Rio Grande do Sul. Podemos destacar como um dos nossos maiores investimentos que nós participamos agora do leilão 004 da ANEEL de 2014, em que prevê a ampliação das linhas de transmissão no Rio Grande do Sul, que vai permitir a instalação de mais 9 gigawatts
né, de usinas, né, geradoras aqui no Rio Grande do Sul. Para a construção dos empreendimentos está prevista a geração de 16 mil empregos. O prazo para a entrega em operação das instalações é dezembro de 2017. Nós temos uma grande capacidade de geração de energia, tanto na área eólica quanto na área das usinas térmicas e também em outros setores de geração de energia. Se nós não tivermos a concretização dos investimentos das obras de transmissão da Eletrosul, sem dúvida alguma nós teremos um estado que poderá ter empreendimentos prontos, mas não terá condição de fazer com que a energia saia de lá e chegue até o sistema. Por isso que o estado trata isso com a maior importância. Empreendedores, microempreendedores individuais, empresas e demais interessados em inovar nos seus negócios são convidados a participar da Jornada do Empreendedor. Serão 3 dias, 17, 18 e 19 de agosto, de intenso aprendizado por meio de apresentações de cases de sucesso, palestras e rodadas de negócios. Camille Lenz fala sobre isso com o coordenador da Secretaria do Desenvolvimento e Inovação, Guilherme Engster. Obrigada, Márcio. Nós estamos aqui com o Guilherme Engster, ele que é coordenador da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, e ele também vai falar um pouquinho sobre a primeira Jornada do Empreendedor que acontece aqui em Lajeado. Boa noite, Guilherme. Boa noite. Sobre o que o evento vai tratar? Então, a primeira Jornada do Empreendedor em Lajeado, ela vai tratar sobre empreendedorismo. É uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Lajeado, o Jornal Informativo, Univates, Tecnovates e Sindilojas Vale do Taquari. Então, a nossa Jornada do Empreendedor, ela vem nesse momento de recessão, de crise, explicar para os empreendedores que não é um momento de ficar parado, e sim de estar se reinventando, de estar inovando. Inovar não é uma coisa, a gente acha a inovação uma palavra muito difícil, só que não, a inovação muitas vezes é só se reinventar, é refazer aquilo que já está fazendo de uma maneira diferente. E como surgiu a ideia de realizar esse evento? Então a ideia veio do governo de Lajeado, né? Nosso prefeito é uma pessoa muito empreendedora, gosta muito do tema, então ele pediu que a secretaria fizesse um evento esse ano, então voltado ao empreendedorismo. E aí logo já pensamos no jornal, na Univates, né, e no Sindilojas. E vocês consideram que faltam empreendedores no Vale ou que esse movimento está crescendo? Não, empreendedorismo no Vale é uma coisa muito grande. Hoje, brasileiros, de cada 4 brasileiros, 3 querem ter o seu próprio negócio. Em Lajeado nós temos cerca de 97% de micro e pequenas empresas em Lajeado. E o que os empreendedores que vão ser convidados para palestrar, eles têm para ensinar? Por que eles estão ali? Eles estão ali porque são pessoas que começaram pequenas, começaram muitas vezes na sua própria casa e se expandiram, cresceram. Então eles vieram ali para mostrar como é que eles fizeram na sua trajetória. E quem são esses empreendedores? Temos a Bianca Trevisol, que são das Barrinhas Cereais e Vovó Faz Bolo, o Martin Ecker, da Sorvebon, aqui de Lajeado, que todos nós conhecemos, e o prefeito de Canoas, que hoje ele é o vice-presidente dos prefeitos empreendedores do Brasil. E como e até quando as pessoas podem se inscrever para esse evento? As pessoas podem se inscrever para o evento pelo site www.jornadadoempreendedor.org. Pode se inscrever até o dia 8 de agosto. A jornada acontecerá na Tecnovates, lá embaixo na Univates, na rua Avelino Tallini, número 171. Entre os dias? Entre os dias 17 a 19 de agosto, das 19 horas às 22 horas. É com você, Márcio. A Faculdade La Salle disponibiliza vagas para o FIES no segundo semestre deste ano. A decisão de continuar oportunizando aos alunos esta modalidade de financiamento faz parte do direcionamento procedente da rede La Salle. As inscrições para a seleção, como você já viu em matéria anterior, começaram nesta segunda e seguem até o dia 6. Neste domingo, a cultura proporcionada pelo Arte na Praça levou centenas de pessoas, entre artesãos, expositores, capoeiristas e músicos, à Praça da Matriz em Lajeado. Um feito inédito no local. Já consolidado na cidade, o evento vem ocorrendo normalmente na Praça João Zarte Sobrinho, mas desta vez a Praça da Matriz, no centro, sediou o evento por um pedido do Comitê Gestor do Plano de Revitalização do Centro Histórico de Lajeado.
Segundo um dos integrantes do comitê, o publicitário Matheus Weimer dos Santos, a ideia de levar o Arte na Praça para a Praça da Matriz foi excelente, pois o comitê trabalha para revitalizar o centro e o evento cria um motivo para as pessoas frequentarem a parte histórica da cidade. Ele ressalta a valorização da região histórica ao receber esse tipo de evento, e foi o que aconteceu. Enquanto o público se perdia em meio às exposições, seja fotográficas ou de artigos antigos, de artesanato, de crochê, brinquedos, de material reciclado, enfim, até rodas de capoeira aconteceram e apresentações musicais abrilhantaram ainda mais o evento. E a chuva deve retornar nesta terça-feira. Veja com o Rodrigo Nascimento e a previsão do tempo. Olá, esse é o Boletim do Tempo para a Redação Informativo, com a previsão para esta terça-feira para o Rio Grande do Sul e o Vale do Taquari. E nesta terça-feira, aquela umidade, aquela chuvinha retorna. Depois de mais de uma semana de folga, a gente vai experimentar aquele chuvisco durante o dia. É uma chuva fraca, não deve passar mais que 2 milímetros durante todo o dia, mas está previsto. Então, assim, podem ocorrer pancadas de manhã, à tarde, ao anoitecer, não tem uma hora exata. E esses intervalos com chuva vão ser intercalados com sol também, então vai ter de tudo um pouco amanhã. E as temperaturas também não sobem mais muito, vão ficar na faixa dos 20 graus mais ou menos, porque essa frente fria que entrou no estado, ela é fraca, mas mesmo assim ela derruba um pouco as temperaturas. Esse calorão dos últimos dias vai dar uma trégua, abrindo lugar para a umidade, mas ela deve ser passageira. Até a metade da semana o tempo volta a ficar seco em todas as regiões. Vamos ver como ficam as temperaturas aqui nos nossos municípios. Em Lajeado, o dia amanhece com sol, mas as pancadas de chuva vão ocorrer ao longo desta terça-feira. A mínima prevista é de 16 graus e a máxima alcança os 22 graus. Em Encantado também, o dia amanhece com sol, mas a nebulosidade vai aumentando e podem ocorrer pancadas de chuva durante o dia. A terça-feira começa com 15 graus e a máxima chega aos 22 graus em Encantado nesta terça-feira. Este foi então o Boletim do Tempo. Nós voltamos na próxima edição do programa. Até lá! Obrigado, Rodrigo. Com o objetivo de incentivar o interesse pela leitura entre os estudantes, o projeto Sesc Mais Leitura promove nos dias 17 e 18 de agosto palestra com Cristiano Baldi. A atividade, que tem como tema uma super história, o herói na literatura e no cinema, ocorrerá no Teatro do Sesc, na Rua Silva Jardim 135, no primeiro dia, e no Colégio Madre Bárbara, no segundo. O projeto é voltado a jovens entre 12 e 16 anos, estudantes da segunda etapa do ensino fundamental e ensino médio, e as inscrições são gratuitas e já estão abertas junto ao Sesc. A atividade visa discutir as estruturas das histórias que utilizam a jornada do herói, com os alunos, mostrando que personagens que parecem muito diferentes uns dos outros são, na verdade, manifestações de um tipo de narrativa que existe nas religiões, nos mitos dos povos e tribos antigas e em muitos dos livros e filmes mais famosos de hoje em dia. O que tem a ver o Homem-Aranha, Luke Skywalker e o herói grego Perseu? E Harry Potter e Buda são assim tão diferentes? De todos os mitos, o mais conhecido, o mito do herói, ele surge em versões diferentes na religião, na mitologia e na arte de civilizações muito distantes no espaço e no tempo. Mais informações podem ser obtidas junto ao Sesc Lajeado pelos telefones 3714-2266 ou 3710-1970. Também pelo e-mail culturasesclajeado@gmail.com. Este foi o Redação Informativo desta segunda-feira, 3 de agosto. Na sequência vem o Papo de Boleiro. Nós soltamos em edição inédita nesta terça-feira, às 6h30 da tarde. Você acompanha a nossa programação também no www.tvinformativo.com.br.